extremo peso, de extrema qualidade, que é o doutor Écio, e ele não tinha como estar presencialmente hoje aqui, porque ele está, acho que é uma questão de trabalho, convenção, ele está em São Paulo. O professor Anderson, que já é nosso querido aqui da casa, está a caminho do seu doutorado no Canadá, então a gente acabou unindo todos os dois e a gente vai fazer esse momento da gente hoje aqui de forma híbrida, tá? O nosso tema de hoje é cenários econômicos do Brasil e do mundo, o que vem pela frente. Então, algo extremamente atual que vai trazer para vocês alguns nortes bem interessantes para que a gente possa abrir um debate bem acalorado e cheio de conhecimento ao término da explanação do professor Écio e do professor Anderson. Gostaria de fazer uma apresentação aqui rápida do professor Écio. Ele é economista pela UFPE, mestre PhD e pós-doutor em economia pela University of Georgia, nos Estados Unidos, professor titular de economia da UFPE, sócio fundador da SEDES, consultoria e planejamento, economista-chefe da LIC Pernambuco, colunista da CBN Recife, Caruaru, Grande Rio FM e Diário de Pernambuco, especialista em formatação de planos de negócios, valuation, captação de investidores, franquias e implantação de indústrias. Ou seja, é uma máquina de conhecimento, tá? Então, quem está com dúvidas aí, está querendo ter um bom respaldo na área de economia, aproveitem o dia de hoje. E o professor Anderson, que já faz parte aqui da casa da gente, um professor de extrema participação em todos os nossos eventos. Obrigado, professor Anderson, pela colaboração, por abrilhantar sempre aqui o nosso evento e a sua excelente participação em tudo que a gente monta aqui. Professor Anderson, ele é mestre em administração pela UFPE, ele agora está como visitante PhD na Universidade de Montreal, tá? Atualmente ele está no Canadá, é professor titular aqui da disciplina de empreendedorismo, da disciplina de marketing, da disciplina de... Me ajuda aí, Anderson, tu está com um monte de publicidade, comportamento consumidor, economia brasileira. Economia brasileira. Então, o professor Anderson, vocês já conhecem, vocês que são os alunos de primeiro, segundo, terceiro período, vocês começam a ter aulas com o professor Anderson, acho que a partir do terceiro, quarto período. Tá? Segundo período. Obrigado, professor Anderson. Então, o que é que acontece? A gente vai dar início agora para a nossa palestra, tá? A gente vai iniciar com os professores, professor Écio, professor Anderson, vou permitir que vocês iniciem agora e, ao término, a gente vai interagir com vocês, tá ok? Combinado. Então, inicialmente, agradecer ao professor Écio por aceitar o nosso convite, né, de pronto. Agradecer à coordenação do curso, aos nossos colegas professores, né, por fazerem parte da configuração de mais um evento que a gente realiza, né, na Unifacol. Agradecer aos nossos alunos que estão aqui prestigiando o evento, por valorizarem aí o evento da casa, né, do curso. E como vocês viram na palestra de ontem e verão na palestra de hoje e da manhã, a gente vai ter uma oportunidade de poder trazer temas relevantes para a nossa área, poder conectar o nosso curso ainda mais com tudo de novo, né, e de perspectiva que a gente está discutindo no mundo, né, e de como a gente pode se tornar um profissional ainda mais qualificado e, com base nesses conhecimentos adquiridos, poder ter isso como um diferencial, né, na nossa atuação profissional, seja no momento de empreender, de desenvolver um negócio, como também no momento, enfim, de atuação, né, um negócio que você faça parte, uma consultoria que você eventualmente vai realizar no futuro, né. Então, a nossa intenção aqui é poder difundir esses conhecimentos que estão aí permeando essa nova economia, né, essa economia do conhecimento, de um mundo pautado aí pela informação, né, e o papel que a informação acaba tendo no processo decisório, nas decisões que são tomadas nos negócios, do grande negócio ao pequeno negócio. Então, a gente está atento a essas informações é fundamental para que a gente possa, com base nessa análise de cenários, né, do ambiente, como vocês bem sabem, tomar decisões que possam fazer com que o nosso negócio possa estar bem posicionado e, enfim, produzindo, né, produtos, serviços e dando respostas, né, que estejam aí atentas a essas exigências que o mercado consumidor tanto demanda, a todo momento. Então,
Bom, nesse primeiro momento, né, seria uma fala nesse sentido, o professor Écio vai colocar algumas coisas, né, para a gente poder gerar uma discussão aí mais para frente. Então, agradeço e fico à disposição. Então, boa noite a todos. É um prazer estar participando dessa semana de vocês. Primeiro, eu queria agradecer o convite feito pelo professor Anderson para estar conversando com vocês. Agradecer também a Unifacol, sua coordenação, sua direção aí pelo convite também para participação desse evento. Na realidade, eu estou em Recife, mas eu passei a semana em São Paulo e aí eu terminei tendo que acumular muitas coisas para resolver hoje. Inclusive, vocês estão aí no primeiro, segundo período, talvez terceiro período. Eu sou professor, como foi informado, sou professor titular de Economia lá da UFPE, e hoje, à tarde, eu tive a banca de defesa de monografia de um aluno meu. Então, muita coisa terminou sendo colocada para o dia de hoje, acumulada, porque justamente eu estava viajando durante essa semana, fui para alguns eventos lá em São Paulo. Então, por conta disso, a banca também teve que ser online, porque senão eu não conseguia fazer tantas coisas hoje que eu precisava fazer. Então, para a gente falar sobre economia, sobre mercados, a gente tem que estar sempre fazendo uma análise do que está acontecendo aqui no Brasil, mas também do que está acontecendo lá fora. Porque o que acontece lá fora tem impactos diretos aqui no nosso país, cada vez mais, né? O Brasil vem se tornando, ao longo do tempo, um país mais aberto e, consequentemente, mais suscetível a crises, a mudanças que aconteçam lá fora, né? Principalmente no setor exportador brasileiro, né? Nós exportamos diversas commodities que sofrem influência dos preços internacionais. E aí isso termina se refletindo aqui dentro também, tá? Então, para começar a nossa conversa de hoje, eu inicio falando justamente sobre o cenário internacional mais recente. Não vou falar mais sobre Covid, isso é algo que é um tema que já foi tão recorrente, a gente já sabe muito do que aconteceu, mas o assunto desse ano, quando a gente achava que iríamos estar nos livrando dos grandes problemas do Covid, surgiu a invasão russa à Ucrânia, né? Algo que muitos esperavam que fosse até rápido, né? Terminou vindo de forma mais duradoura, né? Até agora não se resolveu. Ontem, inclusive, não sei se foi boato, se realmente aconteceu, mas o Putin sofreu um atentado, né? Teve uma explosão no carro dele, mas ele saiu ileso. Também a gente não sabe se isso é realmente verdade ou não, mas é uma situação tão crítica, né, que está impactando não só a Rússia e a Ucrânia, que estão diretamente envolvidas nisso, mas todo o resto do mundo, né? E o Putin, ao invadir a Ucrânia, ele, eu acho que tinha uma expectativa que isso fosse ser rápido, né, e que não fosse ter repercussões, retaliações pelo resto do mundo, né? E aí a gente vê que a realidade foi bem diferente do que ele esperava, né? Então, isso trouxe uma série de sanções econômicas, né, de confiscos também. Você vê bilionários russos que tiveram os seus iates confiscados, né, recursos depositados em contas no estrangeiro congelados, né, e isso como sanções econômicas à Rússia. Só que aí tem alguns poréns nessa história, né? A Rússia não é qualquer país, né? A Rússia representa um dos maiores exportadores mundiais, né, de petróleo, né? Ele é o terceiro maior produtor mundial de petróleo e o segundo maior produtor de gás, né, de gás natural, tá? E isso trouxe um impacto significativo
né, no cenário internacional, no mercado internacional de petróleo, né? O barril de petróleo chegou muito próximo dos $140, né, trazendo aí preocupações no mundo todo, né? Então, isso terminou trazendo também impactos no preço de outras commodities, né, no preço do açúcar, no preço do etanol, no preço dos alimentos, via, né, aumento de preço dos combustíveis, do diesel, da gasolina, né? Então, isso gerou uma problemática que os países estão enfrentando hoje de inflação, né? A inflação subiu aqui no Brasil, como também subiu na União Europeia, subiu nos Estados Unidos. Em todos os países você vê essa escalada de preços puxadas principalmente pelos combustíveis, né? O diesel e a gasolina puxaram, mas aí os alimentos também foram impactados. Por quê? Porque a Ucrânia é um grande exportador, né, de trigo, né, de sorgo, né, e isso terminou impactando o preço de outras commodities, né, como milho, soja, as carnes, né. O preço dos fertilizantes aumentou também consideravelmente, né, porque a Rússia é um grande produtor de fertilizantes e exporta para os países. Então vejam que o que aconteceu lá nesse evento entre Rússia e Ucrânia terminou trazendo uma grande crise a nível internacional, né, pressionando, né, os preços de diversos itens para cima, o que puxou a inflação, né? Então, como eu estava dizendo, a gente nunca pode ficar olhando só para o que acontece aqui dentro. Até porque, por exemplo, você vai abrir uma padaria, coisa, né, padaria ali na esquina, Putin vai me influenciar no quê, né? Mas influencia, porque o trigo, que é exportado pela Ucrânia, né, tem grande participação no mercado internacional. Então, o preço do trigo disparou, né, quando houve essa invasão. E o trigo é a matéria-prima principal na panificação, né, na indústria de pães, né, bolos e outros itens, certo? Então, isso termina influenciando na administração do seu negócio, né, quando você tem um evento como esse, né, acontecendo lá fora. O mesmo se repete com diversos itens, né? Então, a gente tem que estar sempre acompanhando, né, o que está acontecendo lá fora e como isso impacta, né, aqui o nosso país. Tá? Então, esse é um cenário internacional que a gente precisa ficar acompanhando. O que é que acontece? Por conta dessa inflação muito elevada, os países estão começando a elevar suas taxas de juros, porque a forma mais tradicional, né, o único remédio, na realidade, que existe para se combater a inflação é elevando taxa de juros. Tá? Então, os bancos centrais dos países estão elevando suas taxas de juros. Os Estados Unidos, a União Europeia, né, porque a União Europeia tem um banco central único, né, já que a moeda é única. Então, isso, elevando essa taxa de juros, você diminui a atividade econômica para que os preços possam ser reduzidos. Como que diminui a atividade econômica? Porque quando você eleva a taxa de juros, você financiar um carro fica mais caro, você financiar uma casa fica mais caro, você fazer uma compra de um eletrodoméstico financiado fica mais caro, né? Então, tudo fica mais caro porque você, a não ser que você compre à vista, né, mas a maioria dos consumidores compra esses itens de forma parcelada, financiada. Também para a empresa fazer um investimento com recursos que são emprestados pelos bancos, fica mais caro, né? Então, as decisões de investimentos terminam ou sendo postergadas ou sendo readequadas porque o custo financeiro se elevou. Então, quando isso acontece, você tem, consequentemente, uma diminuição na atividade econômica. Se a atividade econômica diminui, aí o custo das coisas, né, termina diminuindo, e aí a inflação cede,
né? Então, a economia vive muito essa questão de ciclos, né? A atividade econômica fica muito aquecida, há um princípio de inflação, o Banco Central atua, e aí você reduz a atividade econômica, aí você reorganiza e ela vai crescendo, mas sempre tentando controlar esse problema da inflação, porque a inflação é um problema não só aqui no Brasil, como em qualquer país, é um problema que destrói o poder de compra das famílias, né? Destrói a renda das famílias, principalmente das famílias mais pobres. Então, esse é um mal que precisa sempre estar sendo combatido, né? Então, esse é mais ou menos um contexto internacional, né? Depois a gente, quando abrir para perguntas, pode até discutir um pouco mais algum outro ponto específico, mas a guerra, a invasão está longe de acabar, né? Eu não, eu não, assim, não sei se Anderson tem aí alguma previsão mais otimista, mas pelo que eu acompanho das notícias, ainda está muito longe de se acabar. A Ucrânia, nos últimos dias, obteve alguns avanços significativos de áreas que tinham sido invadidas, né, pela Rússia, mas aí a Rússia já soltou um comunicado que vai fazer um contra-ataque. Então a coisa está meio realmente longe de ser resolvida. A boa notícia é que, com esse aumento de juros lá dos Estados Unidos, da zona do euro e de outras economias, o preço do barril de petróleo cedeu consideravelmente, porque é aquela coisa, no mercado você está sempre antecipando o que vai acontecer no futuro, né? Então, quando o barril de petróleo foi para $140, era porque não havia uma expectativa de quando essa guerra ia acabar, né? E como que o fornecimento de petróleo ia acontecer. Então, agora, quando você vê que os juros estão aumentando, então a expectativa é que as economias desacelerem, então elas desacelerando vão consumir menos petróleo, então o preço do barril do petróleo termina caindo. Então, nesses últimos dias, o preço do barril do petróleo cedeu, né, o que é uma coisa muito boa, né, porque termina ajudando a conter a inflação, ou seja, a taxa de juros termina tendo uma certa eficácia, né, como um instrumento de combate à inflação. Mas vamos agora falar de Brasil, né? Aqui no Brasil, a gente teve essa preocupação, né, com a questão da inflação. Foi até uma preocupação mais rápida, né? Foi o Banco Central, hoje ele é autônomo, né? Foi aprovada a sua autonomia no atual governo, e aí o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, ele, junto com o Comitê de Política Monetária, agiu mais rápido, né, do que as demais economias. Eu vou até apresentar aqui rapidamente um gráfico para vocês verem. Acho que devem estar vendo aí, né? Então, aqui vocês podem ver a trajetória da Selic, né? A Selic, durante o auge da pandemia, ela chegou ao seu menor valor da série histórica, em 2% ao ano. E com a ameaça, né, a problemática da inflação, o Banco Central foi elevando a taxa de juros, né, e está no atual patamar de 13,75% ao ano, né? Então foi de 12 para 13,75. Então isso terminou mexendo muito, né, com os estímulos econômicos aqui no Brasil, justamente tentando desacelerar um pouco a economia para resolver o problema da inflação. Como eu disse, a inflação é o pior dos males, né, que precisa ser combatido para que, principalmente os mais pobres, não sejam tão prejudicados, porque eles terminam tendo uma perda, né, do seu poder de compra muito grande, tá? Aqui é mostrando mais ou menos a variação do dólar. A gente vive um momento bastante interessante em relação ao dólar, né, que o valor
justo dele deveria, segundo alguns analistas, estar em R$ 4,60, né, e está aí na casa dos seus 5,20, né, fica uma banda mais ou menos entre 5,20 e 5,07, porque tem tido influências internacionais e tem tido também influências aqui da questão da política, né, com a eleição que está próxima, né? Então, isso termina influenciando muito. Todo ano de eleição, o dólar termina disparando, porque as incertezas são maiores, né, de quem vai ganhar. Eleição que eu digo presidencial, né? Que aí não se sabe, como não se sabe quem vai ganhar, também não se sabe qual política ou quais políticas vão ser adotadas após após o resultado da eleição. Então, até que isso se defina, o câmbio termina sendo pressionado, né? E aí a moeda, o real, termina se desvalorizando. Uma preocupação importante, como eu falei, que é a questão do IPCA, a questão da inflação, né? A gente chegou a ter uma inflação de 2 dígitos, né? Chegou muito próximo, né, aliás, passou, né, dos 12% ao ano, certo? E agora a gente está no processo deflacionário, né? A inflação já está em 1 dígito, tivemos, na realidade, deflação nos meses de julho e também de agosto, e provavelmente teremos uma nova deflação no mês de setembro. O que é que acontece? A gente teve, primeiro, um decreto, né, que estabeleceu um teto para o ICMS de itens que antes não eram considerados essenciais, né, mas que na realidade são essenciais, né, como os combustíveis, como a parte de telecomunicações, transporte público, certo? Então, esse ICMS ele está agora com um teto de 18%. Então, quando isso foi imposto, né, quando foi colocado para que os estados seguissem essa regra, houve já uma correção muito forte, né, em todos esses itens, né? Todos eles tiveram queda de preço, e a gasolina tem um impacto significativo na economia, na formação da nossa inflação. O IPCA, né, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, ele leva uma cesta de bens em consideração, e a gasolina tem o peso, que é um dos pesos mais elevados. Então, quando teve uma queda significativa, terminou repercutindo também em deflação. Só que aí combinou com outros 2 fatores. Como eu disse, o preço do barril de petróleo chegou a $140. Ele agora está na casa dos $90, né? Ou seja, ele devolveu a sua elevação, e também o câmbio, né, que eu mostrei no gráfico, já chegou a estar no patamar muito mais elevado, vem cedendo ao longo do tempo. Então, por conta disso, a Petrobras, que faz uma política de paridade com os preços internacionais, ela, do mesmo jeito que ela elevou muito os preços dos combustíveis, ela devolveu essa elevação, né, mantendo a sua paridade com os preços internacionais. Então, isso derrubou, né, o preço da gasolina, né, e que teve uma consequência muito forte no cálculo do IPCA, né? Aí muitas pessoas dizem, Écio, mas essa deflação ela é artificial, né? Mas veja, ela também subiu por conta da gasolina, né, que tem um peso significativo na cesta, tá? E aí devolveu. Outro fato importante é que, quando você vai olhar o IGPM, que aí é a inflação medida a nível de atacado, muitos itens que fazem parte dessa cesta de bens também estão apresentando deflação, tá? Principalmente alimentos. Então, é provável que a gente tenha aí uma acomodação e talvez uma queda nos preços também dos alimentos, né, nos próximos meses, né? Então, a inflação ela está cedendo,
né, principalmente aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, no mês passado, a inflação lá caiu, mas esse mês teve uma... Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Nesse mês teve uma nova elevação, essa semana, o que desanimou bastante o mercado americano, que eles achavam que já estavam controlando a inflação e não estão controlando ainda, né? Então, como não estão controlando, o Banco Central de lá vai provavelmente aumentar os juros de maneira mais forte e aí vai desacelerar mais a economia, tá? Então, a inflação, a Selic, são coisas que a gente precisa estar acompanhando aqui no Brasil porque impacta diretamente nos negócios. Como eu disse, se os juros ficam muito elevados, muito altos, fica difícil você pegar um capital de giro, né, para a sua empresa, fica difícil você fazer um financiamento da aquisição de uma máquina, de um veículo, porque fica mais caro, né? E se a inflação está muito alta, ela corrói o poder de compra da população. Então, usando aquele exemplo da padaria, o pãozinho ficando mais caro e o salário do trabalhador sendo reajustado anualmente, ele termina tendo uma perda do poder de compra significativa e vai consumir menos, tá? Então, a gente tem que estar acompanhando isso. Seja você economista, administrador, empreendedor, contador, advogado, todo mundo tem que estar entendendo e acompanhando o que está acontecendo na economia para fazer o seu planejamento, né, e sua tomada de decisões, tá? Outro ponto importante que a gente precisa acompanhar muito na economia brasileira e também internacional é a evolução do crescimento econômico, que é medido pelo PIB, né? O PIB, ele é estimado pelo IBGE, é o Produto Interno Bruto, e ele estima, né, ele calcula o quanto a economia cresceu naquele ano, naquele trimestre, em um determinado período, certo? E aí o que é que acontece? No final do ano passado, a maioria dos analistas econômicos, financeiros aqui do Brasil, diziam que o Brasil ia crescer no máximo 0,5% esse ano, certo? Por conta de vários cenários, o cenário político, o cenário de desaceleração, de aumento de taxa de juros, e assim, isso era meio que unanimidade, tá? Eu, aí me permita discordar da maioria, mas eu dizia, olha, mais ou menos, a gente tem que pensar o seguinte, como é um ano eleitoral, de eleições presidenciais, e você olhando o retrospecto das eleições anteriores, independente de ser partido de esquerda ou de direita, o governante sempre quer se reeleger. Aí o que é que ele faz? Ele gasta, né? Ele gasta mais do que nos anos anteriores. E ele também facilita o consumo, facilita o crédito, e tudo isso termina movendo a economia. Isso é bom para a economia? Talvez não seja, porque é aquela coisa, você está estimulando um consumo de curto prazo que não é algo sustentável, né? Quando você parar de estimular, a economia cai de volta, tá? Mas em ano de eleição isso sempre acontece. E o outro ponto é que quando você vai olhar a recuperação pós-pandemia, a gente divide o PIB em três grandes setores: a agricultura, a agropecuária, né? A indústria e o setor de serviços, tá? A agropecuária, o agronegócio, durante a pandemia nem soube o que era pandemia, ele continuou a todo vapor, produzindo, exportando, vendendo para o mercado doméstico. A indústria teve um baque, mas foi um dos que mais se recuperou por conta do auxílio emergencial, né, dos estímulos que aconteceram, de uma reabertura mais rápida. Quem que ficou para depois? O setor de serviços. O setor de serviços, ele é enorme, tá? E no Brasil e no estado de Pernambuco representam mais de 70% do PIB. Então, o setor de serviços, ele tem educação,
né? Vocês, a gente, estamos todos aqui numa prestação de serviços. Tá? Educação é uma prestação de serviços. Saúde também, serviços prestados às empresas, serviços prestados às famílias, aí você engloba turismo, alimentação fora de casa, entretenimento, tá? É muito abrangente. E qual a particularidade do setor de serviços? Depende muito do quê? Da inter-relação aí, né, entre as pessoas. Tá? E isso foi justamente proibido, por assim dizer, né, ou temporariamente proibido com a pandemia. Você não podia ter essa aglomeração que está tendo hoje aí, né, para assistir a nossa conversa, porque justamente as regras não permitiam que isso acontecesse. Então, o setor de serviços, ele vinha ainda sofrendo muito para tentar se recuperar. Quando que foi efetivamente se recuperar? A partir do final do primeiro trimestre desse ano, quando você não precisou usar mais máscara, quando você pôde aglomerar numa quantidade maior, né, quando o turismo pôde ficar mais fácil de ser realizado. Aí o que aconteceu com o setor de serviços? Correu atrás, né, para se recuperar desse baque que ele vinha de 2 anos, né, 2020 e 2021. Então, o setor de serviços vem crescendo muito e, como eu disse, representa mais de 70% do PIB. Então, ele vem puxando a recuperação da economia brasileira nesse primeiro semestre. Crescemos 1% no primeiro trimestre e 1,1% no segundo, aliás, minto. Crescemos, não, é isso mesmo, 1% e 1,1%. 1% no primeiro trimestre e 1,1% no segundo trimestre. Quando você olha o acumulado do primeiro semestre, crescemos 2,5%. E olha, a previsão lá atrás, no final do ano passado, era que somente cresceríamos 0,5% esse ano. Então, está havendo toda uma revisão de estimativas. Hoje, como foi informado, eu sou colunista, né, da CBN Caruaru, CBN Recife, Grande Rio FM, e aí todo dia, de segunda a sexta, eu tenho um comentário, né, sobre economia, sobre negócios. Minha pauta de hoje foi justamente o quê? Hoje foi divulgado o índice, né, de atividade econômica do Banco Central, chamado IBCBR. O PIB, ele é divulgado pelo IBGE e é o dado oficial que a gente tem, mas isso é divulgado trimestralmente. E aí a gente não pode ficar esperando 3 meses para saber o que está acontecendo com a economia, né? Então, o Banco Central usa uma metodologia muito parecida, né, com as estatísticas que o IBGE divulga, e faz uma estimativa mensal. Então, o Banco Central divulgou hoje o IBCBR do mês de julho, referente, né, à passagem de junho para julho. Então, julho já é terceiro trimestre, não é mais nem segundo trimestre. Tá? E aí, o que é que o IBCBR apresentou? Um crescimento, somente no mês de julho, de 1,1%. Né? E você olha, segundo o IBGE, a economia já cresceu 2,5%. Quem foi que puxou novamente esse crescimento no mês de julho? O setor de serviços. O IBGE divulgou essa semana que o setor de serviços cresceu, coincidentemente, 1,1% no mês de julho. Tá? Então, o setor de serviços está com muita força esse ano, né, se recuperando, e aí puxando a economia junto consigo, né, para um crescimento no patamar mais elevado. Tá? Por que é importante a gente estar olhando isso? Porque a gente tem que ver a questão fundamental da empregabilidade das pessoas. Né? Como é que está a nossa taxa de desemprego? Quem é que pode gerar mais emprego na economia? E aí você tem
dois indicadores importantes. O primeiro indicador é do emprego formal, que é divulgado pelo Ministério do Trabalho, através do CAGED, né, que é justamente quem está com carteira assinada, contratações e demissões. Esse dado é divulgado mensalmente, né, e a gente vem com dados muito interessantes, né? Se você for olhar esse ano, já foram gerados 1,56 milhão de empregos até julho desse ano, no saldo, entre demissões e contratações. Tá? Então, vem apresentando uma recuperação constante, né, de geração de empregos formais. Todos os meses desse ano, a gente teve criação de empregos formais. Isso é muito importante. Tá? E a taxa de desemprego oficial do país, essa é divulgada pelo IBGE, da mesma forma que o PIB. E aí é divulgado uma pesquisa chamada Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar Contínua, abreviada é a PNAD contínua, onde ela divulga sempre por trimestre, né? O trimestre encerrado em tal mês, o trimestre encerrado em tal mês. A gente chegou a ter uma taxa de desemprego de mais de 14%, né, por conta dos impactos da pandemia, principalmente onde? No setor de serviços. Mas aí, como o setor de serviços vem se recuperando, esse setor de serviços é o que mais emprega dos três setores, da agropecuária, da indústria e do setor de serviços, esse é o que mais emprega. E ele emprega mão de obra formal, mas também emprega muita mão de obra informal. Então, se recupera mais rápido quando você começa a ter o setor de serviços crescendo. Então, a taxa de desemprego no trimestre encerrado em junho caiu para 9,3%. Então, mostra uma recuperação importante, né, também da economia devido a essa questão do setor de serviços estar se recuperando. Certo? Então, assim, esses são alguns dos pontos importantes que a gente tem que estar acompanhando e entendendo, né, do desempenho da economia brasileira, que vão impactar diretamente nos negócios. Né? Se você tem uma taxa de desemprego mais elevada, né, como que isso vai se comportar em termos de consumo? Né? As pessoas estão sem renda, então como é que vão consumir seu produto? Se você tem inflação mais alta, você vai conseguir repassar esses preços para o seu consumidor? Né? Talvez não consiga, né, se a taxa de desemprego estiver também muito elevada. Se a taxa de desemprego estiver mais baixa, talvez você até consiga. Né? E aí, falando um pouco agora sobre a questão do ano eleitoral, né, você tem aí uma série, né, que a gente chama de pacote de bondades, né, que estão sendo usadas como forma até de garantir a reeleição, né, do presidente Bolsonaro, mas todos eles fizeram isso lá no passado. Dilma fez isso no passado, Lula fez lá no passado, os estados também fazem isso, né, para garantir a reeleição, saem gastando mais. Infelizmente, a responsabilidade fiscal é deixada de lado, né, em ano de eleição, porque os políticos estão querendo, naturalmente, né, se reeleger. Então, você teve aí liberação de recursos do FGTS, redução do IPI, Pronamp foi retomado para o financiamento das empresas, o aumento do Auxílio Brasil para R$600. Então, são várias medidas que terminam estimulando o consumo, né? E aí tem uma máxima que a gente diz na economia em relação à política, que vem, inclusive, aí Anderson deve lembrar disso também, da eleição onde Bill Clinton concorreu com George Bush, lá nos Estados Unidos, e aí o cara que coordenava, né, a campanha do Bill Clinton soltou essa frase, que em inglês diz, "It's the economy, stupid", né? Ou seja, é a economia idiota.
né, que diz o seguinte: se a economia vai bem, o político vai bem, ele se elege ou se reelege, né? Se a economia vai mal, o gestor termina se dando mal, tá? Ele não consegue se reeleger. E aqui no Brasil você termina vendo que isso também traz influência, né? Então, por isso que os gestores públicos, seja na esfera federal, estadual ou municipal, em ano de eleição, ele termina fazendo, né, a aplicação desses pacotes de bondade, né? Então, assim, esses são alguns fatores importantes, né, que precisam ser acompanhados de perto, né? O câmbio também é algo bastante importante, né, porque ele influencia diretamente no preço dos insumos que você usa no seu setor produtivo, e também influencia na própria inflação, né? Porque se a moeda se desvaloriza muito, isso termina trazendo o preço dos importados para que eles fiquem mais caros, e aí termina gerando mais inflação também. Tá? Então, esses são os cenários. Como a gente vai ver a economia se comportando a partir do ano que vem, claro, vai depender muito do resultado da eleição presidencial, até porque são políticas diferentes, né, que os dois principais concorrentes defendem, né, Bolsonaro e Lula. O Bolsonaro, ele vai fazer uma continuação dessas medidas que abrem mais a economia, que dão mais liberdade para as empresas, com, por exemplo, a Lei de Liberdade Econômica, que foi aprovada, né, nessa gestão e que facilita mais os negócios. A reforma tributária, ela não foi aprovada, mas talvez seja aprovada. Aí, talvez, aí falando agora de Lula, talvez consiga também aprovar uma reforma tributária. Ele já andou falando que quer fazer isso. É algo muito importante para o país. A gente vive que a gente chama de um manicômio tributário. São muitos tributos e você não sabe se está pagando de forma correta. Enquanto que em outros países você tem o IVA, né, que é o Imposto sobre o Valor Adicionado. Lá no Canadá, onde Anderson está, é assim. Nos Estados Unidos é assim. No Chile é assim. Na Argentina é assim. Em diversos países, na Europa toda é assim. E aqui no Brasil a gente tem essa loucura, né, de tributos estaduais, municipais, federais, onde muitos setores são muito tributados e outros setores não são pouco tributários, tá? Então, isso acho que é uma pauta que na próxima gestão deve ser tratada, né? E aí, a corrente do Lula é mais uma corrente de investimento estatal, como ele deu entrevista essa semana na CNN e disse justamente isso, que vai utilizar o BNDES para fomentar o investimento estatal, né? Hoje, a gestão Bolsonaro fala mais em investimento privado, né, ao invés do investimento estatal. Então, são vertentes diferentes, né, que aí podem trazer consequências diferentes para a economia, certo? Mas vai depender muito de quem é eleito, né, para a gente entender como que isso vai acontecer aí mais à frente, certo? Então, assim, em linhas gerais, era isso que eu queria falar para vocês. Aí a gente pode abrir um pouquinho para discussão. Antes, eu só queria mostrar aqui um último slide. Quem gosta de economia e quiser seguir aí as minhas redes sociais de Instagram, de Twitter, basta apontar a câmera do celular para esse QR Code aí, que aí vão aparecer todas as redes sociais, né, do Instagram, do Twitter, do LinkedIn, e aí você pode passar a me seguir nessas redes sociais, tá certo? Então eu vou finalizar aqui.
E é isso, pessoal. Estou aqui à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, aí a gente pode debater um pouco. E só para acrescentar aí, pessoal, não deixem de seguir aí os conteúdos aí que o Wes colocou, né? Todo dia eu acompanho, né? E sempre tem novidades, né? Tá muito atento aí ao cenário econômico, nos deixando a par aí, né? Sempre com a linguagem muito acessível para que a gente possa, né? Com base nisso, ter um pouco mais de segurança, né? E de precisão aí, né? Nessa análise que, enfim, pode nos ajudar na condução aí das nossas atividades. Uma questão, se você me permite já aí, né, fiquei aqui muito atento e obrigado aí pelos conhecimentos partilhados, né, como fica o cenário de Pernambuco nesse contexto, né, do mundo, do Brasil, né, quais são os nossos desafios, assim, do ponto de vista econômico? Pois é, eu terminei falando muito rápido, né, mas Pernambuco tem uma característica parecida de composição, né, da economia com a do Brasil. Na realidade, aqui é até mais, né? Enquanto que no Brasil o setor de serviços representa 70% do PIB, aqui representa 75% do PIB, tá? E aí o que é que acontece? Pernambuco foi um estado que foi um dos mais rigorosos, né, com relação às questões de isolamento social, e que, por conta disso, terminou sendo um dos mais tardios em termos de liberação, né, das atividades do setor de serviços. E é um setor que tem muito, é uma economia que tem muito serviço, né, 75%. Então, quando você vai olhar o desempenho da economia, no primeiro trimestre, a economia pernambucana cresceu menos que a economia brasileira. E os dados do segundo trimestre ainda não foram divulgados. Iam ser divulgados semana passada, e aí eles adiaram a divulgação desses dados. Eu tenho cobrado quase que todo dia, porque isso é algo muito relevante e a gente precisa entender o que está acontecendo. Aí, veja, a taxa de desemprego do estado de Pernambuco é uma das mais altas do país, era a mais alta até poucos meses atrás, agora é a terceira mais alta, porque justamente Pernambuco tem um setor de serviços muito forte e foi o setor que mais demorou a se recuperar, né, a voltar às suas atividades, né, depois do relaxamento aí das restrições da pandemia. Então, você termina tendo um impacto muito significativo. Agora, está tudo liberado, né? Então, é de se esperar que os dados do segundo trimestre venham melhores que o do Brasil, e talvez até isso também aconteça no terceiro trimestre, né? Mas a gente só vai saber efetivamente, né, quando os dados forem liberados. Eu tenho atuado muito forte como economista-chefe do LIDE Pernambuco, num comitê que eu ajudei a criar, que antes era um comitê de desburocratização, e agora se tornou um comitê de competitividade e desburocratização. E a gente tem organizado algumas pesquisas, inclusive junto a empresários, para que eles possam ajudar a indicar quais são os setores mais burocráticos e a gente possa levar isso para o governo do Estado. E agora a gente fechou uma parceria com o CLP, que é o Centro de Liderança Pública, para justamente fazer um pouco de trabalho com os gestores públicos, né, para que eles possam ser mais competitivos, que eles possam ser menos burocráticos, que eles modernizem processos. Essa semana eu estava em São Paulo, justamente na terça-feira, no lançamento do ranking de competitividade dos estados e municípios. E aí, Pernambuco ficou novamente na 15ª colocação a nível estadual, né, de 27 estados mais o Distrito Federal. Pernambuco ficou em 15º novamente. E para você ter uma ideia, a Paraíba está em 11º, é o primeiro do Nordeste, e Pernambuco está em 15º. Né? Quando você vai olhar a nível de municípios, Recife é o primeiro do Nordeste, tá? E Caruaru, né, é o 7º do Nordeste,
à frente de Salvador, de Natal, de algumas capitais. Petrolina também tem uma colocação muito boa, né? Mas isso não é uma coisa para a gente comemorar tanto assim, não. Por quê? Quando você vai olhar no ranking dos municípios, dos 100 municípios mais bem colocados, 95 deles estão nas regiões sul e sudeste. E somente 5 municípios, aí, como eu disse, Recife e outros 4, estão nessa lista dos 100 mais bem colocados. Então, assim, a gente precisa fazer muito ainda para melhorar a nossa competitividade em relação aos demais estados e, consequentemente, aos demais municípios do Brasil. Certo? Então, assim, tem muito que precisa ser feito aqui na nossa região. A nível de Brasil, né, a gente fala muito na economia obviamente, esse compromisso, né, do governo com relação às contas públicas, essa demonstração de credibilidade, né, para o mercado, para investidores, né, de que há um compromisso, né. Eu acho que a aprovação do teto de gasto que tem sido criticada e há uma discussão nesse sentido, né, de reformas. Agora na campanha eleitoral, candidatos falam, né, da necessidade de se retirar o teto, outros falam da sua revisão, outros falam da sua manutenção, há uma discussão nesse sentido, mas no bojo dessa discussão, o fato é que há um debate, né, em torno dessa credibilidade, né, no sentido de demonstrar que há um compromisso ali com a manutenção, né, do pagamento, né, e do cumprimento das obrigações, né, com a dívida pública, e sinalizar para o mercado, né, esses compromissos todos. Para além dessas discussões, essa questão do fato do Brasil ainda não ser potencialmente forte, né, no caso das indústrias, né, e dos negócios, né, de valor, de tecnologia de ponta, dessas novas cadeias, né, de valor, isso também corrobora para esse cenário ainda, digamos assim, mais demorado, de uma retomada, enfim, de um desenvolvimento mais acelerado, né? Ou seja, a gente poderia dizer de um desenvolvimento tardio, né? Por conta de não existir esse tipo de perspectiva, ou isso ficar mais claro, né? Essa sinalização ficar mais clara para o país, no modo geral. O que você acha? Ou não, isso não pesa tanto nessas discussões? Veja, a questão da credibilidade realmente ela é fundamental. Você só vai investir num país onde você confia, né, que o seu investimento vai ter retorno, que as instituições dão segurança, né, segurança jurídica, né, que o país não vai falir, né, que o país vai honrar com seus compromissos. E o que é que acontece? A gente, com o Plano Real, um dos tripés do Plano Real era o superávit primário, para justamente você honrar com seus compromissos, você pagar a sua dívida. E desde 2013 para cá, nós geramos déficit primário. A gente gasta mais, o país gasta mais do que arrecada. Isso é ruim. Se você, na sua casa, está gastando mais do que você ganha, constantemente, 8 anos seguidos, você vai ali na padaria da esquina, usando novamente o exemplo da padaria, você provavelmente já está devendo a padaria, porque fez um fiado, e o dono da padaria vai dizer, rapaz, tu não me pagou nem o fiado que tu me deve, tu está querendo mais crédito, né? Então isso é problemático. Então, quando houve a imposição do teto de gastos, foi o governo sinalizando que, olha, a gente tem compromisso fiscal, a gente não está conseguindo atender essa política de superávit, então, para isso, a gente vai agora botar um teto, para que a dívida ela também não exploda, e a gente possa corrigir essa trajetória de dívida. Quando isso foi feito, poucos meses depois, sabe o que aconteceu? Os juros, né, aqui dentro do país caíram pela metade, porque justamente você teve um ganho de credibilidade por determinar, né, um teto, né, dos seus gastos. Imagina gastar desenfreadamente sem estar gerando superávit.
é uma bomba relógio, algum momento vai explodir. Veja exemplos aí de outros países, né, que não têm essa responsabilidade, o que aconteceu com eles. Então, isso foi uma medida importante, né? Agora, o problema é quando você começa a dizer, não, mas isso é extra-teto, né? Isso não está dentro do teto. Com a pandemia, foi uma coisa assim totalmente fora do normal. Em 2020, a gente realmente teve a aprovação, né, de medidas extraordinárias, porque todos os países do mundo, né, tiveram esse sério problema. Você tinha que ficar em casa e ia morrer de fome. Então, criou-se o auxílio emergencial com esse sentido, né? Agora, você tem o Auxílio Brasil, substituindo o Bolsa Família. Eu sou totalmente a favor disso. Inclusive, eu fiz muita pesquisa sobre esse assunto, como isso gera impacto na renda, no PIB dos municípios. Mas, para isso, você tem que fazer isso com responsabilidade fiscal. Você tem que fazer, por exemplo, uma reforma administrativa para diminuir o tamanho do Estado, o tamanho do judiciário. Esse fundo eleitoral é um absurdo, né? Você tem que diminuir todas essas despesas e priorizar com o quê? Saúde, educação e assistência social, para tirar o país do mapa da pobreza, certo? E é possível fazer. O país tem orçamento para isso, mas precisa ser muito bem planejado. Tá? Então, esse é um ponto importante. E aí, a questão da competitividade tem muito a ver com alguns fatores. Primeiro, reformas microeconômicas. A gente tem um Estado muito burocrático, muito engessado, que aí esse governo conseguiu trabalhar bem essas pautas. Você tem novos marcos de saneamento básico, de garantias, de ferrovias, um arcabouço microeconômico, porque, assim, microeconomia e macroeconomia. Macro, você está falando do país como um todo, né? É política monetária, fiscal, taxa de juros, né? E política microeconômica, você fala mais setorialmente, a nível de empresa, que vai atingir diretamente as empresas. Então, a nível microeconômico, nós tivemos reformas importantes que foram aprovadas e que ajudam os negócios a acontecerem, certo? Então, isso é um ponto importante, né, que ajuda para que você tenha mais credibilidade e gere mais negócios, né? Agora, eita, perdi o fio da meada. Mas você tem também que pensar, né, essa questão do crescimento de médio e longo prazo, né, de voltar a ter superávit primário. Esse ano deve ter novamente superávit primário. Por que é importante isso? Porque lá atrás, inclusive no governo Lula, existia o superávit primário, certo? O superávit primário foi perdido no governo Dilma em diante. No governo Lula tinha superávit primário. E aí o que é que aconteceu? O Brasil recebeu o grau de investimento, né? Nunca o Brasil tinha tido o grau de investimento. E aí ele recebeu um grau de investimento, que significa o quê? É um selo de que o país é um bom pagador. Então, esse selo de que o país é bom pagador é espalhado mundo afora, e aí existe muito dinheiro lá fora, de fundos de investimento, de fundos de pensão, que aí só investem em países que são confiáveis. Então, você tendo esse grau de investimento, o dinheiro começou a entrar com mais força aqui no país. Então, o Brasil precisa voltar a ter esse grau de investimento para atrair novos investimentos, maiores investimentos aqui dentro do nosso país. E um terceiro ponto tem muito a ver para melhorar a competitividade das empresas, que é a reforma tributária. Essa reforma tributária deixa o Brasil atrás de qualquer indústria do mundo todo. Tá?
a nossa carga tributária é das mais altas do mundo, ela é ineficaz, ela traz prejuízos, e aí você termina tendo o que a gente vem tendo nos últimos anos, um processo de desindustrialização da economia brasileira, porque a economia simplesmente não consegue concorrer tamanha carga tributária que a gente tem. Então, acho que é mais ou menos esses 3 pontos aí que respondem a tua pergunta, Anderson. Obrigado, Écio. Eu queria passar para Rafael, saber se temos aí questões a serem colocadas. Deixa eu só vou ativar aqui o microfone. Tem como ativar, Rafael, o microfone no computador? Oi, tá ouvindo? Sim. Ok. Professor, primeiramente, parabéns, tá? Eu estou me sentindo um pouco mais economista hoje depois da sua explanação e tenho uma pergunta particular para fazer logo depois do professor Edivaldo aqui, que foi mais rápido que eu e pediu para fazer a pergunta primeiro. Joia. Boa noite, professor Écio, professor Anderson, e o professor Edivaldo. Pessoal, eu estava observando aí, quando você falou um pouco sobre a economia de Pernambuco. Eu acho que um dos setores que mais foi magoado durante essa pandemia foi o setor de turismo. Teve um impacto muito grande. E a busca de alternativas, de trabalhos diferentes, também eu acredito que houve uma melhoria na economia desses trabalhos alternativos. Principalmente com a utilização da internet, das tecnologias, das novas tecnologias. Eu acredito que deu para dar pelo menos uma aliviada na economia. O que a gente pode esperar desses trabalhos alternativos daqui para frente? Pois é, bastante interessante a sua pergunta. Você tem aí a gig economy, né, como eles chamam, né, que é a economia... me ajuda aí, Anderson, como a gente traduz isso? A economia dos iFoods da vida, né, dos entregadores, dos Uber da vida. Ela é altamente informal, né, mas ela gera renda e tem gente que está muito bem obrigado trabalhando com isso e não quer ir para a formalidade. Certo? Isso é uma realidade aqui no Brasil e em outras economias, e eu acho que é cada vez mais algo que veio para ficar. Certo? O turismo, ele está justamente dentro do setor de serviços, e ele também emprega de maneira informal muito. Então, sofreu um baque muito grande e agora vem se recuperando cada vez mais. Cada vez que você vê a população se sentindo mais segura, ela vai fazer turismo, e turismo nacional até, porque o dólar a 5,20, ele ainda está caro para muitas famílias. Então, elas terminam fazendo o turismo nacional em detrimento ao turismo internacional. Tá? Então, beneficia também a economia pernambucana, né, porque nós temos um turismo muito forte. Eu acho que o final desse ano deve ter aí uma puxada interessante da economia pelo lado do turismo, da cultura, do setor de serviços aí com bastante força. Boa noite. Eu me chamo Vitor, sou da Tecnologia Logística do primeiro período. Está bem baixinho, Vitor. Se você pudesse falar, mesmo com o microfone um pouco mais alto. Me chamo Vitor, faço parte da turma de logística do primeiro período. Tenho uma pergunta para você. O Brasil está entre os 4 maiores destinos de investimento estrangeiro de janeiro a março do primeiro trimestre. Qual o caminho para conseguir chegar ao primeiro nível, a ser o primeiro país, e qual o benefício para a gente brasileiro? Acho que você deve ter visto minha publicação de ontem, né? Mas então... Está atualizado. Está atualizado, aí, muito bem. Mas é isso mesmo. Inclusive, teve uma pessoa que me perguntou no meu Instagram, né, no que é que isso, como você perguntou, o que é que isso, e daí, o que é que isso significa? Né? Veja, o IED, né, o Investimento Estrangeiro Direto,
é o melhor investimento que o país pode receber, porque significa que investidores internacionais estão pegando recursos da poupança daqueles países, né, e investindo no setor produtivo brasileiro, implantando negócios aqui dentro do nosso país. E é um investimento de médio e longo prazo, não é um investimento que de hoje para amanhã vai sair. Tá? Então, esse investimento, quando entra no Brasil, ele vem para gerar emprego, para gerar renda, para contribuir com o setor produtivo, né, desenvolvendo economicamente o país, certo? Aí vocês dizem, mas isso é uma multinacional, ela está comprando o Brasil, né? Tem muita gente que fala isso. Eu digo, e daí? E daí? Esse dinheiro está entrando para o país, como eu disse, para gerar emprego, renda, para contribuir para o setor nacional, e que, inclusive, veja o caso da Stellantis, por exemplo, né? A Fiat é uma empresa multinacional, montou uma planta aqui, está gerando emprego, gerando renda, está produzindo, desenvolvendo a economia, e ainda um outro detalhe, exportando para o mundo todo. Então, ainda gera saldos comerciais positivos, né? Então, é algo muito importante. E o complemento da resposta, né, o que é que a gente pode fazer para ir de quarto para primeiro? Primeiro que, quando você olha, os dois primeiros, né, são China e Estados Unidos. E quando você vai olhar o montante que entrou no Brasil para o montante que entrou nesses dois países, é uma diferença brutal, né? O tamanho daquelas economias também é muito maior do que a nossa. Em terceiro lugar, vem o país aí onde nosso colega Anderson está situado, que é o Canadá. Esse, de repente, é um país que a gente pode alcançar, né, e talvez passar ele como destino de investimento estrangeiro direto. Agora, o que é que chama muita atenção? Como participação do PIB, das 15 maiores economias do mundo, o Brasil foi o que teve o maior percentual do PIB. Tá? Então, isso foi muito relevante. E aí, como eu disse, voltando à resposta inicial, é de fundamental importância para o país estar recebendo esses investimentos, porque além de você ter o investidor, o empreendedor nacional acreditando na economia brasileira, você tem um investidor internacional também acreditando na economia brasileira. Volta a ter relação direta com o que Anderson perguntou, a questão da credibilidade, né? Você ter credibilidade para atrair investidores internacionais. Maravilha. Professor, eu queria também participar com uma pergunta. A gente acompanhou, principalmente nesse momento mais crítico da pandemia, a economia ela deu uma desacelerada brutal. E uma das ações que a gente percebeu, eu vou sempre me colocar no papel do consumidor nessa questão, tá? Então, a gente percebeu nesse momento que uma das ações que facilitaram bastante e melhorou um pouco a economia foi a questão do controle da Selic. Como você mesmo mencionou, ela caiu para 2% ao ano, uma taxa nunca vista, então eu nunca imaginei que eu veria a Selic com 2% ao ano. Aí vem a problemática. Com a Selic baixa demais, a gente meio que também acaba estimulando o crédito, e todo mundo vai correr atrás do crédito, vai se endividar, o que pode ser bom para o empreendedor, mas pode ser muito ruim para aquela pessoa que não tem o mínimo de controle financeiro e vai acabar, em algum momento, chegando a fatura. A pergunta é, será que mesmo com a economia agora que a gente já vem passando por um bom momento e é tendência de crescimento ainda, com mais um mês de deflação, a gente consegue encontrar essa Selic aí com menos de um dígito para daqui para frente a economia saudável, ou isso é uma lenda que a gente não vai conseguir ver mais? Eu vou até mostrar aqui um outro slide, ele está meio desatualizado, mas só para vocês terem uma ideia. Vou mostrar aqui rapidinho. Está aparecendo aí, né? Então, esse slide aqui, ele é um boletim semanal chamado Boletim Focus, que o Banco Central divulga toda segunda-feira,
com expectativas de mercado para o futuro. Eles olham o ano 2022, 23, 24 e 25 para o IPCA, o PIB, câmbio e Selic. Todos esses pontos, não sei se vocês estão lembrados, eu mencionei na nossa conversa. E ele fala a expectativa da semana, de uma semana atrás, de 4 semanas, e toda semana ele está atualizando, certo? Então, veja, está aqui, ó, Selic, a expectativa é que feche o ano em 13,75, no patamar que já está. No ano que vem, que feche o ano em 11%. 2024, 8%, e 2025, 7,5%. Então, sim, né, há uma previsão dessa convergência, mas tudo vai depender do comportamento do IPCA, né, que a previsão, o último que teve dessa semana, já fala em 6,60, não é mais nem 6,70. E aí vai caindo, né, em 2025, a inflação, a previsão é que fique em 3%. Certo? Então, esse boletim, ele é gratuito, você baixa aí no site do Banco Central, tem lá como você se inscrever para a newsletter, né, do Boletim Focus. E aí, semanalmente, você vai estar recebendo isso no seu e-mail. Vale a pena, é gratuito, você vai estar sempre se atualizando, né, com relação ao que está acontecendo. Tá? Então, sim, há uma expectativa que a Selic caia, né? Quando ela estava em 2%, o setor imobiliário, por exemplo, se beneficiou muito disso, porque o financiamento imobiliário caiu para taxas de 4% ao ano, né? Isso foi muito bom para esse setor, só que agora as taxas subiram, né? Agora a taxa é 9%, 10%, 11% no setor imobiliário, então muitas famílias terminam não conseguindo enquadramento para fazer esse financiamento, mas depois a coisa vai melhorar. Boa O noite, Rafael está com dinheiro professor. guardado aí, esperando aí a taxa dar uma melhorada, né? Eu estou guardando para gastar só quando tiver com a Selic mais baixa. Boa noite, professor Edson. Me chamo Mauro e Anderson, tudo bem? Se puder falar mais próximo do microfone, melhora. Vou tentar, porque não tenho muita familiaridade com o microfone. Sou professor da Facol há algum tempo, sou economista, somos colegas, e assim, a grande pergunta, primeiro eu quero parabenizar pela forma didática que os nossos alunos receberam essa informação, de um curso tão mal visto, o nosso curso, nossa ciência econômica, porque tem essa máxima de que ou você ama ou você odeia, e dentro dos conceitos de economia, eles são muito pouco familiarizados com o grande. E eu, de forma magistral, estou conseguindo trazer essa coisa mais próxima do comum. Dito isso, foi falado por último sobre a questão da confiança do mercado. Isso é um conceito muito grave dentro do cenário de investimentos, principalmente em investimentos. Dentro desse conceito, o próprio Keynes, lá em 1926, ele já dizia que o Estado precisa se endividar para promover o bem-estar social. Então, com o nível de gastos, a gente consegue fazer com que a curva vá de cíclica para anticíclica para cíclica, enfim. Mas a minha pergunta pontual seria aqui. Até que ponto a falta de credibilidade que o mercado, que o Brasil está vendendo lá fora, não necessariamente em relação aos investimentos, não em relação aos nossos produtos, mas sim ao cenário que a gente está vendo aqui em relação à política, em relação ao emprego, a coisas domésticas, coisas endógenas que vão repercutir lá fora, e essas coisas de fora, e eu costumo dizer aos meus alunos que o investidor não conhece o Brasil, ele vai olhar no noticiário, ele vai olhar nos boletins de avaliação, e aí a questão aqui que eu gostaria que a gente discutisse, né, esse cenário, esse leque de discussão, é que até que ponto essas picuinhas que existiam durante 4 anos estão
interferindo lá fora para a chegada de investimento aqui no Brasil? Até que ponto o quê? No final não escutei. Esse tipo de picuinha que está havendo de 4 anos vai estar interferindo nesse cenário de incentivo ao investimento aqui no país. Pois é, essa sua pergunta daria uma outra palestra, né? Mas começando pela questão da profissão economista, né? Minha carreira toda é como economista, né? Da graduação, mestrado, PhD, pós-doutorado, como professor. Eu amo essa profissão. Meus pais queriam que eu fosse médico, porque meu pai é médico, e graças a Deus eu fugi dessa insensatez de fazer medicina, e estou muito bem onde eu estou. Logo quando eu voltei como professor aqui em Pernambuco, em 2002, eu já comecei a despertar o interesse em estar mais inserido na mídia, né? Então, fui bater na secretaria lá do departamento e disse, olha, qualquer demanda que tiver aí, pode me chamar que eu falo, eu costumo dizer que eu falo de parto de porca até atracamento de navio, né? Tendo uma questão de economia no meio aí, pode me chamar que eu entro. Até porque a gente termina falando de maneira mais superficial, é jornalismo, né? A gente não vai falar, não, porque o R² da equação que foi estimada e tal. Não, isso aí é no meio acadêmico. É mais uma questão de tradução. Então, hoje, cada vez mais eu desempenho isso, é algo que eu gosto muito de fazer. Eu fui colunista da Rádio Jornal por uns 5 anos, aí fui convidado pela CBN, migrei para lá, estou há mais de 3 anos, só de rádio. Aí tem a parte do jornal também, tem minhas mídias sociais, que hoje tem muita gente seguindo e comentando, e agora nessa época de eleição fica até meio chato, porque a polarização deixa as pessoas mais agressivas, mas eu sigo o meu caminho explicando a economia, explicando o porquê das coisas. Podem discordar, né? A economia tem seus vieses, né? Como você mencionou, o keynesianismo, por exemplo, não é algo que eu defendo, né? Eu sou um economista mais ortodoxo, não heterodoxo, né? Ou seja, o que eu apresentei aqui é mais de equilíbrio fiscal, é de investimento do setor privado, que aí é onde entra no que você estava dizendo, a questão da credibilidade. E é algo que se conquista aos poucos com entregas, né? Você tem um crescimento econômico acima, né, de muitos países, que é o que deve acontecer esse ano com o Brasil, é algo que traz credibilidade. Você ter um programa de concessões, né, como esse que nós tivemos aqui, de privatizações também, onde o capital externo entrou maciçamente, né, para participar desses programas, é algo que também chama bastante atenção. A pergunta anterior, né, sobre o investimento estrangeiro direto, o Brasil, seu 4º maior destino em 2021 e continua agora em 2022, é algo também positivo, mas o que acontece? Você tem a política no meio, né? Você tem, por exemplo, um presidente que bate de frente com o principal meio de comunicação, né, do país, é o que tem mais audiência, eu não vou dizer o nome, mas vocês sabem qual é. E aí você começa a ter esse conflito de interesses, né, e conflitos de posicionamentos políticos que termina distorcendo muito a imagem, né? Então, é algo que realmente precisa ser muito trabalhado, mas, como eu disse, os números, os resultados terminam contando uma história diferente. Tá? Como eu disse, eu sou colunista há muito tempo, e eu sou aquele colunista que procura trazer sempre os aspectos mais positivos do que está acontecendo na economia. Coloco questionamentos, né? Olha, aconteceu isso, pode ter sido por isso, pode ter sido por aquilo, e faço a pessoa despertar o interesse em discutir, em debater, né? Mas estou sempre trazendo pontos positivos do que está acontecendo na economia.
aquela história, né, do copo meio cheio, meio vazio, eu prefiro ver um copo meio cheio do que meio vazio. Maravilha. Professor, eu quero aproveitar e fazer outra pergunta, porque não é todo dia que a gente tem esse privilégio. Eu acho que, se eu não me engano, foi ontem, ou foi ontem, não me recordo, e eu estava vendo no noticiário, na verdade foi alguma matéria que eu estava vendo, a respeito do agro, e que nos últimos, eu não sei se foi 60 ou 70 anos, o agro cresceu 6 vezes em produtividade. Mas a área produtiva utilizada cresceu apenas 2, ou seja, isso foi processo, melhorias de processo, melhorias de tecnologia, enfim. E a gente está na iminência aí dessa loucura aí do marco temporal aí de querer demarcar as terras novamente, e aí era do tempo de Cabral, era do tempo de agora, não, os índios têm que pegar a partir de agora, enfim. E a gente acabar aumentando ainda mais as terras indígenas, o que vai inviabilizar e muito o agro, onde a própria OMS já pediu, né? Brasil, por favor, produza mais comida, não pare de produzir comida. Então a gente sabe que o Brasil é um player muito importante nesse cenário, onde a gente de fato vai alimentar o mundo. Então nós praticamente já temos essa demanda, e essa demanda só vai aumentar com o passar do tempo. E o meu maior medo, já que o professor Omar puxou essa bola justamente dessas imagens que tentam imputar no Brasil lá fora, que na verdade aqui dentro não tem nada de verdade, o quanto que esses ativismos políticos eles podem interferir no nosso desenvolvimento enquanto nação. Porque a gente pode passar a ser, sei lá, o top 3 do mundo, o top 2 do mundo, se a gente de fato alavancar a produção do agro e passar a exportar muito mais do que já fazemos hoje, será que isso na economia não vai tomar proporções cada vez ainda maiores? Novamente, daria uma nova palestra só sobre esse assunto, né? Mas é o seguinte, realmente isso é muito polêmico. Eu, na semana passada, assisti uma palestra do presidente dos BRICS. Aliás, desculpa, o presidente do Banco dos BRICS, né? Que é o banco que foi criado pelo BRICS. O BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Eles se juntaram, criaram um banco de desenvolvimento. E o presidente é o Marcos Troide, um brasileiro. E aí, a fala dele foi muito interessante. Ele falou que o Brasil é a Arábia Saudita do agronegócio. O que é que isso quer dizer? A Arábia Saudita tem as maiores reservas, né? E é um grande player, o maior player de petróleo no mundo. E o que é que a Arábia Saudita fez? Eles sabem que em algum momento o petróleo pode chegar até a ser proibido de ser extraído e utilizado. E aí ele pegou esses recursos, né, que ele tem, né, receitas, né, com petróleo, e vem diversificando em diversas áreas, né? Hoje a Arábia Saudita é um dos principais hubs do mundo de logística, de turismo, né, de tecnologia. Né? Você tem uma cidade como Dubai, que é uma cidade espetacular, né? E aí vai, quando isso acontecer, a Arábia Saudita não precisa mais nem se preocupar com isso. A questão do agronegócio é um pouco diferente, porque as pessoas não podem abrir mão de se alimentar, né? Elas vão morrer de fome. Né? E aí o Brasil, como foi bem destacado, através da Embrapa, principalmente, é o principal responsável nesse setor, fez com que a produtividade brasileira crescesse exponencialmente. E aí, se você for olhar a safra desse ano, por exemplo, a gente vai ter uma safra recorde, crescimento de 6% em relação ao ano anterior, e a expansão da área cultivada foi de 0,1%, 0,3%, ou seja, praticamente inalterada. Mas a produtividade vem melhorando. E vai melhorar cada vez mais com as tecnologias que a gente está vendo, do 5G, por exemplo, que vai permitir você utilizar drones cada vez mais, e inteligência artificial
para justamente aumentar essa produtividade. Mas o que mais chamou a atenção na fala dele foi que o Brasil vai se tornar cada vez mais um grande exportador de água. Por quê? O agronegócio, na realidade, você precisa de muita água para se produzir os alimentos. E o Brasil tem os maiores aquíferos do mundo. Então, com a água, você produz os alimentos e exporta os alimentos. Boa parte do conteúdo dos alimentos é água, né? Então, isso é algo que vai tornar o Brasil cada vez mais um player relevante a nível mundial. Aí a pessoa diz, mas o agro não gera negócios, né? Você mecaniza, você não está gerando empregos. Mas aí, só para se ter uma ideia, o PIB da agropecuária do estado de Pernambuco, por exemplo, representa 5% do total. Como eu disse, serviços é 75%, a indústria é 20%, dá 95%, e 5% vem da agropecuária. Só que aí eu fiz um estudo que aí eu calculei o PIB do agronegócio. O PIB do agronegócio pega a agropecuária, mas pega a agroindústria e pega os serviços que estão relacionados com a agropecuária. Sabe para quanto foi o PIB? Foi para 25% do PIB total. Então, a agropecuária, ela sim é relevante para a economia, né? Ela termina trazendo cada vez mais investimentos para a economia. A Austrália, hoje, é um país desenvolvido, onde o agronegócio é o seu principal setor. Então, a gente não pode descartar e dizer que o agronegócio não é relevante, né, para a nossa economia. Agora, existem muitos conflitos, muitas discussões, né? O acordo comercial Mercosul-União Europeia foi finalmente assinado depois de muito tempo. Eu achava que eu ia me aposentar, eu ensino economia internacional lá na Federal, comento sobre isso, ia me aposentar e não ia ver isso assinado. Foi assinado, falta a União Europeia ratificar, que todos os congressos, os parlamentos têm que ratificar. Mas por que não vai para frente? Porque a França é um dos principais países contrários a esse acordo. Por quê? Porque o Brasil é muito competitivo. E uma hora que você baixar essas barreiras, os agricultores franceses vão ter que arranjar outra coisa para fazer, porque o agronegócio brasileiro vai dominar o mercado europeu. Tá? E aí o que é que se usa como justificativa? A pauta ambiental. Eu não estou dizendo que aqui a gente não tem problema com isso, a gente tem problema com isso. Mas isso é utilizado como mecanismo de defesa, né, por parte lá dos europeus que não querem sofrer a concorrência dos produtos brasileiros, certo? Então, assim, tem muita política realmente por trás da coisa, que aí a gente vê muito o que está sendo jogado na mídia, mas se você for ler nas entrelinhas, tem coisas por trás, né, do que está acontecendo, certo? Então é bom, o que é que eu recomendo sempre? Ler de diversas fontes. Você não pode se prender a um único canal de TV, a um único jornal. Você tem que ler todos eles e entender o que é que está acontecendo no ponto de vista de um e de outro e tirar suas próprias conclusões, né, do que você está aprendendo na faculdade, por exemplo, nos livros que você está lendo. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Meu nome é José, eu sou do primeiro período de logística. Além do decorrer da palestra, o senhor falou sobre essa injeção que os políticos fazem no final do mandato, a injeção na economia para meio que estimular, para garantir a reeleição. A pergunta é saber se, ao invés de fazer isso só no período para se reeleger,
se ele fizesse isso no a longo prazo, no mandato todo, seria bom para estimularia o nosso poder de compra e diminuiria a inflação, ou mesmo sendo no longo prazo, não seria bom? Não, não seria bom de jeito nenhum. Por quê? É aquela história que eu estava dizendo. Você não pode... vamos usar um exemplo doméstico, certo? Você está casado, não sei se é casado, se tem namorada, mas você está casado e você está passando por uma crise conjugal, certo? Aí você pega naquele momento e diz, rapaz, eu não quero perder minha mulher. Então eu vou ali, vou comprar flores para ela, vou levar ela para jantar, vou fazer uma viagem com ela. Isso tudo custa, né? E você ganha, digamos, um salário mínimo. Tá? Mas essas despesas todas, elas custam aí, só essas despesas, um salário mínimo. Mas você tem outras obrigações. Você tem que pagar o seu aluguel, você tem que pagar o financiamento do seu carro, da sua moto. Né? Então, em um determinado momento, você faz isso para salvar seu casamento. Mas se você vive numa crise de casamento por 4 anos, é melhor você se divorciar, porque senão você vai quebrar e talvez você não salve esse seu casamento. Então, a analogia está bem simples, mas é mais ou menos nesse sentido. O que é que você precisa fazer? Ou trabalhe mais para ganhar mais dinheiro, né? ou gaste menos, gaste dentro do que você pode gastar, certo? Ou invista em educação para você ganhar um salário mais alto lá na frente e poder gastar mais. Então é assim, você não pode sempre estar gastando mais do que você tem, porque você vai se endividar mais e mais e mais, e chega um momento que você quebra, né? Você estoura seu cartão de crédito. Eu estou fazendo analogias, né? Mas pense a economia como um todo. O endividamento do país, ele vai crescendo ao longo do tempo, né? Então, quanto mais alta a sua dívida, mais caro fica a dívida, porque as instituições que vão te emprestar vão dizer, ih, rapaz, esse país está devendo muito, eu só empresto por uma taxa de juros mais alta, né? Ou você não vai conseguir o crédito. Então, você não consegue manter esse nível de gasto. E aí é a questão da inflação. Quando você gasta muito, e a produção não consegue atender na mesma velocidade que você está gastando, isso gera inflação. Então, também você tem que ir num crescimento mais sustentável. Como é que o país pode crescer mais do que o que cresce hoje? Investindo em educação, fazendo essa reforma tributária que eu mencionei, para aumentar a competitividade das empresas, diminuindo a burocracia, abrindo o país ao comércio internacional, como esse acordo Mercosul-União Europeia, certo? Diminuindo o tamanho do Estado e priorizando os gastos em saúde, educação e, como eu disse, assistência para essas famílias mais pobres saírem da linha de pobreza. Boa noite, professor Edson, professor Anderson. Minha pergunta, aproveitando já as 3, 4 últimas que foi referente à política, que eu acho que é um assunto que é bastante falado por conta do período que a gente está passando. Minha pergunta é a seguinte: os economistas eles estão preparados para 2 tipos de cenário, já que a gente vê perfeitamente que são 2 lados políticos que estão mais em alta no país. Se eles estão preparados para 2 tipos de cenário, ou independente do partido ou lado que ganhar, eles estão no pensamento de crescimento brasileiro. Eles estão no pensamento o quê, no finalzinho? Eles estão no pensamento que o Brasil vai crescer independente do partido, de uma forma fácil de falar assim. O partido que ganhar, independente de que ganhar, o Brasil vai ter um crescimento. Rapaz, essa pergunta é a pergunta de R$1 milhão. Veja, é difícil você
prever o que vai acontecer no ano que vem, né? Principalmente se o Lula voltar, né, como presidente, porque a gente não tem ainda, por exemplo, ele não disse quem vai ser o ministro da Economia dele. Tá? Então a gente não sabe que postura vai ser adotada pelo ministro. Ele já falou que vai... Agora, algumas indiretas e diretas ele já deu, né? Ele disse que vai tirar o teto de gastos, ele disse que vai usar o BNDES como um banco de fomento novamente, né, para fazer... vai fazer mais dívida. Então, essas já são algumas indicações. Agora, por exemplo, reforma administrativa e tributária. Será que ele vai pautar isso? A gente não sabe. Né? E se pautar, que modelo que vai ser adotado? Tá? Então, é tudo ainda uma incerteza muito grande, né? E isso pode trazer crescimentos de curto prazo ou crescimentos de longo prazo, dependendo do posicionamento. Tem um fator também muito importante que eu mencionei: nos próximos anos, está tendo um novo ciclo de commodities, está tendo uma nova reorganização da geopolítica mundial, onde o Brasil tem cada vez mais relevância, né, como exportador de commodities agrícolas e também de petróleo. Então, isso pode ajudar o presidente, independente de quem seja, se seja Bolsonaro ou seja Lula. Mas como isso vai ser utilizado é o que vai determinar também se a gente vai poder ser uma Arábia Saudita, como eu mencionei, e utilizar de forma inteligente, né, esse momento oportuno que a gente possa ter aí a partir do... Já estamos tendo e possa ter ainda mais nos próximos anos nesse cenário internacional. Professor, boa noite. Meu nome é Wesley, sou da equipe de administração do primeiro período. Teria uma dúvida referente a uma senhora aí, que é confiança e transparência do mercado brasileiro para o exterior. Então, eu trabalho na indústria hoje, que a gente está correndo atrás de uma certificação da Receita Federal, que é conhecida como OEA, seria Trabalhador Econômico Autorizado, e é uma certificação que vai garantir à empresa, de certa forma, uma redução de marcas alfandegárias, porque a empresa precisa, desde a confecção do seu produto até a entrega do destino, de um conjunto de procedimentos que vão trazer ou vão espelhar para o mercado exterior que ela é, de certa forma, uma empresa responsável, e nesse caminho, desde a confecção do produto até a entrega, não teria nenhum contrabando nem nada que viesse prejudicar o seu produto. Como o professor ele tinha falado aqui também antes, ele disse que o investidor ele não vai conhecer o Brasil, ele vai conhecer através de dados que vão ser apresentados a ele. Nesse caso, que eu acredito assim, eu poderia passar que quanto mais empresas entram participando da certificação, a gente poderia ter uma melhor visão para o mercado exterior e, consequentemente, mais investimentos, ou isso, de certa forma, não vai influenciar assim, no mercado exterior, trazendo investimentos e melhorando a nossa economia. Interessante a sua pergunta. No agronegócio exportador, você tem o Load Gap, por exemplo, né, que é uma série de procedimentos que são adotados pelas empresas exportadoras. Por exemplo, lá no Vale do São Francisco, Petrolina, Juazeiro, as empresas exportadoras de lá, do agronegócio, elas só conseguem ter acesso aos mercados americano, europeu, quando tem essa certificação. E aí tem uma série de procedimentos que são adotados que garantem esse acesso. Essa semana saiu uma notícia que a União Europeia vai apertar ainda mais o cerco contra o comércio, né, de produtos que sejam oriundos de áreas de desmatamento, né? Aí tem dois aspectos, né? Aliás, uns três aspectos. Primeiro, aquela questão que eu mencionei, né, do protecionismo com a desculpa ambiental. Segundo, eu diria que tem
é meio que um tiro no pé da União Europeia, porque se ela está tendo problema de inflação, aí vai restringir a importação de produtos do agronegócio brasileiro, a inflação de lá vai subir mais ainda, né? E terceiro, por que que não há, ao invés de uma restrição como essa, um aprofundamento na negociação para emissão dessas certificações? O agro brasileiro, ele é muito proativo nesse segmento de obtenção dessas certificações. Vocês devem conhecer a Masterboi, né, que é uma empresa pernambucana. Ela acabou de inaugurar um abatedouro em Canhotinho, e eu que fiz o plano de negócios desse abatedouro, certo? E aí, para fazer esse plano de negócios, eu visitei as plantas deles no Pará e no Tocantins. E, por coincidência, quando eu estava visitando a planta do Pará, eles estavam recebendo uma comitiva chinesa para justamente certificar a planta e possibilitar que essa planta pudesse ofertar para o mercado chinês. E a mesma coisa tinha lá também de outros países, tá? Então, isso já é meio que um procedimento, né, do agronegócio, né, e isso é a maior parte do agronegócio que faz isso, porque justamente tem como visão a exportação, né, para esses mercados que são mercados premium. Eles pagam mais caro, né, por esses produtos. E aí, essa visão, né, de que é um agronegócio desmatador, ela tem, como eu disse, alguns aspectos por trás que a gente precisa entender muito bem o que é que está acontecendo. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Eu me chamo Emanuel, sou estudante do segundo período de logística. Eu gostaria de saber se, com a privatização das estatais brasileiras, seria bom para a nossa economia. Veja, sim, na realidade, você tem exemplos aí, né? Um exemplo clássico é das telecomunicações, né? Quando você vai olhar a evolução, né, desse mercado, se ele tivesse ainda na mão da Telebrás, a coisa estaria feia, a gente não estaria nem tendo esse evento aqui online, né? E isso tem aí alguns aspectos importantes. Primeiro, muita gente diz, não, está vendendo as empresas nacionais para capital estrangeiro. Aí eu digo novamente, e daí? Desde que você venha para investir, para fazer o mercado crescer, gerar emprego, gerar renda, você não consegue fazer isso na mesma velocidade com recursos do setor público. O setor público mal consegue pagar as contas, que dirá fazer investimento em empresas estatais. Então, você traz o capital privado, seja nacional ou estrangeiro, e ele é mais eficiente, ele consegue fazer o investimento mais rápido e o desenvolvimento mais rápido desses setores, tá? E aí, na outra ponta, para o consumidor, né, também é um ganho muito grande, porque justamente a eficiência traz esse ganho e termina trazendo redução de custos, porque aí outro argumento é, vai privatizar, tudo vai ficar mais caro. Mas não necessariamente fica mais caro, certo? Então, assim, isso precisa ser muito bem discutido, né, porque o papel do Estado, ele deve ser priorizado para aquelas áreas que eu mencionei: saúde, educação e assistência para os mais pobres. O Estado não tem que estar produzindo camisinha, né, como produz lá na região norte, né, ou produzindo diversos outros bens aí, os Correios, por exemplo, né, você deveria privatizar para ter mais eficiência, né?
e diversos outros setores, né? Agora, claro, é difícil você fazer isso, porque mexe muito com esses pontos, né, que são usados para justificar o Estado estar produzindo e não o setor privado. Boa noite, professores. Boa noite. Alisson, no primeiro período de administração. E eu quero recapitular um assunto que já foi abordado por vocês quanto ao investimento na educação e reflete muito na economia do país. Eu estava assistindo uma videoaula essa semana e o professor falava que na década de 80 especialistas diziam que investimento na educação superior refletiam bastante na economia de um país. E o Taiwan, que na época era muito mais rico do que as Filipinas, investiu absurdamente na educação superior, crendo que futuramente isso daria um retorno e a riqueza do país seria muito maior do que já era na época. Só que nos dias atuais, no levantamento de países ricos, as Filipinas são 6 vezes mais ricas do que o Taiwan. Outro dado que mostra também é que o Brasil, apesar de ter uma educação muito mais, como é que eu posso dizer, mais baixa do que a Argentina, hoje o Brasil é muito mais rico do que a Argentina. Então, assim, fica uma dúvida o quanto isso reflete na economia de um país, se a educação superior é de fato protagonista naquilo que um país representa economicamente. Eu queria saber a sua visão quanto a isso, se a educação de fato é crucial na economia do país ou outros fatores competem a isso. Aqui é assim, a gente mata a cobra e mostra o pau. Esse slide aqui vai justamente no que eu defendo muito. A educação é fundamental. Tá? E por que é fundamental? Porque através da educação você forma o capital humano. Né? O que é capital humano? Capital humano é a mão de obra especializada, é a mão de obra que teve uma educação. E aí, com isso, o rendimento da mão de obra aumenta consideravelmente, porque é uma mão de obra especializada, certo? E aí, alguns pontos importantes. Aqui nesse slide, por exemplo, a gente tem, isso é um material de um economista que ganhou o Prêmio Nobel da Economia, eu esqueci o nome dele agora, Anderson, se você se lembrar aí, me fala, mas ele mostra justamente o retorno retorno ao ano por unidade de dólar ou de real investido na educação nos primeiros anos e na educação dos últimos anos, né, no universitário. Então, você tem que investir em educação desde o início, desde a formação da criança, enquanto na creche. A creche é fundamental, é até mais importante do que uma universidade. E olha que eu sou professor universitário, tá? Porque com essa formação da creche, você garante uma formação da cabeça da pessoa. Tá? O ganho aí vamos entrar muito em detalhes científicos, mas na formação do cérebro da pessoa é muito relevante quando você tem essa educação lá no comecinho, certo? Não estou desmerecendo o investimento na universidade, né? Mas você tem que começar lá desde o basicão, né, para que você garanta. E isso é intergeneracional, né? Não, é intergeracional. Né? Se você investe nessa geração aqui, você vai ter um ganho muito grande lá na frente. Né? E aí, esse outro slide que eu quero mostrar é justamente o índice de capital humano que o Banco Mundial estima e divulga regularmente. E aí você vê que nós temos, na realidade, muitos Brasis.
né? Aqui nessas áreas vermelhas é onde você tem um ICH mais baixo, e nas áreas em azul é onde você tem um ICH mais alto. Muita gente fala, o Ceará, né, modelo de educação, olha só como é aqui é azulzinho, ó, tá vendo? Pernambuco pega um pouquinho mais aqui no interior, né, e você tem a região sul, sudeste e centro-oeste com ICH muito elevados. E, assim, a notícia boa é que, ao longo dos anos, o ICH vem subindo. Em preto aqui é a média do Brasil, né? E aí os estados que estão acima da média brasileira são o quê? Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Eles estão aqui por cima. E quem é que está abaixo? Norte, vermelho, e Nordeste aí, né? Acho que é verde. Tá? Então, veja o gap, né? O quanto existe de diferença das regiões Norte e Nordeste para Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, a gente tem que estar investindo em educação para ser o grande diferencial para a gente poder diminuir essa disparidade em relação às demais regiões do nosso país e a gente poder ter ganhos para que a gente deixe de ser um país em desenvolvimento e se torne efetivamente um país desenvolvido. Mas a educação tem que começar lá da creche, não é só estar abrindo campos de universidade em tudo quanto é lugar, porque se o aluno não tem uma boa formação lá embaixo, não vai ter uma boa formação universitária. E também, muitas vezes, o ensino técnico é tão importante quanto o ensino universitário. Na Alemanha, por exemplo, você tem ensino técnico que garante empregos espetaculares, sabe? E aqui o ensino técnico não é tratado com tanta importância quanto o ensino universitário, por exemplo. Do que é que adianta você ter, me desculpe se tiver algum aqui, inúmeros advogados, né, formados, né, correndo atrás de quê? De concurso público? Né? Enquanto o concurso público tem diminuído, né, cada vez mais. Né? Você tem que pensar um pouco também nessa questão do ensino técnico, que tem muitas indústrias, até onde vocês estão, tem várias indústrias que se implantaram, que devem ter uma deficiência muito grande de mão de obra e tem que trazer mão de obra de outros estados. Ok, professor, eu vou encerrar, porque a gente tem muitos alunos aqui que eles são de outras cidades. Na verdade, eu acho que 80% dos nossos alunos eles são de outras cidades. E eles acabam ficando tendo que correr para pegar os ônibus que vão ficar levando eles de volta. Mas eu já quero deixar a Anderson aqui com uma incumbência. Anderson, você tem que ver aí a agenda do professor Aécio para a gente trazer ele presencialmente para cá, para a gente tentar fazer um outro momento também aqui com ele presencial, uma nova palestra. Foi muito bom. De preferência. Foi um prazer, meu amigo, ter você aqui. Você abrilhantou a noite de hoje. Obrigado por compartilhar o seu conhecimento. Obrigado pela demonstração de gentileza de estar cedendo o seu tempo aqui para estar participando do nosso evento. E eu gostaria de pedir uma salva de palmas, pelo menos, para nossos professor, foi um prazer. Se quiser fazer suas colocações finais, se despedir do pessoal, fique à vontade. Não, eu também agradeço pelo convite mais uma vez, né, a Unifacol, a Anderson, e até dizer que, inclusive, eu sou do interior, né? Minha família é de São Bento do Una, não sei se tem algum aluno aí de São Bento do Una, mas minha família de São Bento do Una. Eu nasci em Recife, mas porque na época era mais seguro nascer em Recife do que nascer em São Bento do Una. Mas morei até os 10 anos de idade em São Bento do Una, estudei em escola pública lá, estudei na escola Rodolfo Paiva, e aí aos 10 anos a família toda se mudou para Recife, e daí eu continuei por aqui. Tá? Então vejam que comecei em escola pública, mas fui parar lá nos Estados Unidos, fazendo mestrado, PhD, pós-doutorado. Então, depende muito de cada um de nós. Quanto mais você se esforçar, mais você consegue vencer na sua vida.
Obrigado, professor Anderson. Agradecer a ESP pelo nosso convite, por partilhar isso conhecimento hoje na Unifacol, dizer nossa satisfação na nossa casa. Agradecer também aí a Unifacol pelo espaço, os alunos, os professores, a coordenação, aí, todos que ajudaram a construir esse evento. Amanhã a gente continua, né, com as atividades. E dizer que eu aprendi muito, né? É sempre bom essa situação de você poder ir agregando, né? Estou aqui com os desafios, mas também com esse intuito de partilhar, de poder trazer um olhar para fenômenos, né? Que se observa no mundo atual, né? Como é que o Brasil está situado nesse contexto. E é isso. Agradecer a participação, né? E até a próxima. Tá, joia. Valeu. Obrigado, professor Edson. O senhor foi um incentivador para eu gostar mais de economia, viu? Tá, joia. Um abraço a todos. Um abraço. Boa noite. Pessoal, quem ficou até agora vai ganhar mais conhecimento. Tchau, até amanhã, pessoal. Vou com Deus.